Olá, alunos! A aula de hoje é sobre o fascinante estudo do corpo humano. Quando nós falamos de anatomia e fisiologia, nós falamos de duas ciências que são importantíssimas de serem estudadas e principalmente se estudarmos elas juntas. Elas fornecem fundamentos para a compreensão das partes do corpo e de suas funções. Enquanto a anatomia estuda a estrutura, a fisiologia estuda a função dessa estrutura. Uma sem a outra não tem muito sentido, porque não adianta nada nós compreendermos toda uma estrutura e não saber nem para que serve e nem para que, como funciona. E também a gente não consegue compreender uma função de algo que nós não compreendemos a sua estrutura. Então, a importância de estudar esses dois, ou o conhecimento dessas duas áreas, é fundamental para o nosso estudo e para o estudo da área científica. Quando começarmos o nosso estudo de anatomia e fisiologia, nós temos que também pensar num todo, desde o início. O seu nível de organização também ajuda a compreender melhor. A gente começa lá do micro para chegar no macro. Pensando aqui, olhando aqui no número 1, nós temos a nossa organização básica, do que é composto o nosso organismo, de moléculas, de elementos químicos, DNA, nós temos o cálcio, o fósforo, o sódio, o nitrogênio, o hidrogênio, todos esses componentes. E juntos eles formam a unidade básica do ser vivo, que é a célula, que temos aqui no nosso item número 2. E as células, elas formam as unidades estruturais. E o aglomerado dessas células, dessas diferentes células que nós temos no nosso organismo, formam os diferentes tecidos que nós temos, que encontramos aqui no número 3, exemplificado pelo tecido muscular. Mas nós também temos aglomerados de células que formam o tecido nervoso, tecido conjuntivo, o tecido estriado cardíaco, diferentes células e diferentes aglomerados. E cada aglomerado desses de células forma um órgão. No número 4 aqui temos exemplificado o coração, que a junção de células cardíacas formam o coração. E o órgão por si só também não trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto, formando os sistemas. E aí vamos ali no item número 5, um grupo de órgãos forma um sistema. Aqui temos exemplificado o sistema digestório, que compõe a boca, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, o fígado e o pâncreas. O pâncreas é até um órgão versátil, porque além de ele atuar no sistema digestório, ele também é um órgão importante no sistema endócrino, na mesma de diversos hormônios para o funcionamento do nosso organismo. E esse aglomerado de órgãos e sistemas é o que forma o nosso corpo humano. Aqui no número 3, temos exemplificado de maneira separada todos os sistemas que nós temos. Bom, e temos os sistemas do corpo humano, e cada sistema, ele trabalha de maneira conjunta, né, para que ocorra um bom funcionamento do nosso organismo. Nós temos aqui primeiro o sistema esquelético, que ele é toda a estrutura do nosso corpo, mas além de ser a estrutura, ele também serve como uma proteção. Um exemplo é a calota craniana mesmo, o formato de capacete que temos da nossa cabeça, do nosso crânio, para proteger o encéfalo que está do lado de dentro. A caixa torácica, ela protege, além de estruturar essa região do tórax, ela também protege nossos órgãos vitais. Nós temos também todo o sistema muscular, que nos sustenta, nos dá força, nos ajuda no movimento, né? O músculo esquelético, os tendões. Também nessa terceira imagem aqui, temos o sistema nervoso, que é o centro de controle do nosso organismo, é o que sinaliza o que precisa acontecer, um movimento, uma reação, a liberação de alguma substância, e está envolvido, temos o encéfalo, a medula espinhal, os nervos, isso tudo compõe o sistema nervoso. Outro sistema também do nosso organismo é o sistema respiratório, que começa lá pelo nariz. Temos a faringe, laringe, traqueia, o brônquio, o pulmão, a região dos alvéolos, que
já é um ambiente que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas tem a troca gasosa ali nos alvéolos, também um sistema que veremos mais profundamente, né, cada tópico do nosso curso. Outro sistema que iremos estudar, que é importantíssimo, temos uma visão, é o sistema endócrino, que são a produção de hormônios essenciais também, são sinalizadores, né, mensageiros químicos do nosso corpo. O sistema circulatório, cardiovascular, onde tem o coração, que é a nossa bomba propulsora, que envia o sangue para todo o organismo, onde ele leva, além de oxigênio, nutriente para todos os órgãos e tecidos, onde ocorre a troca, e nas veias tudo isso volta ao coração para iniciar assim mais um ciclo desse sistema. Também temos o sistema digestório, a digestão ela inicia na boca, e todos esses órgãos que compõem o sistema, o estômago, o fígado, o pâncreas, vesícula biliar também faz parte, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Até aqui a gente já conseguiu ter uma visão separadinha de cada sistema, e é importante depois conseguir ter uma visão de um todo para entender como que o nosso organismo vive em constante trabalho para manter tudo um bom funcionamento. Em seguida aqui temos o sistema renal, que também é um outro sistema excretor, né, da parte líquida. Vamos dizer que o sistema digestório, além da absorção dos nutrientes dos alimentos que ingerimos, também é a parte excretora. E o sistema urinário, ele, além, né, do filtro, que é o rim, ele também é super importante no equilíbrio, no balanço eletrolítico do nosso sangue, do nosso organismo, mantém o pH, e importante para a formação de urina e eliminação dos líquidos do nosso organismo. Bom, e qual que é assim, a importância desse estudo de anatomia e fisiologia? A anatomia, ela, como nós conversamos, ela é a relação da estrutura e da função do corpo. E conhecendo toda essa estrutura e toda a função de cada estrutura, nós podemos estudar o que acontece na saúde e também na doença, tem toda essa relação. Então, o conhecimento da fisiologia, principalmente, é de extrema importância no desenvolvimento de tratamentos e intervenções terapêuticas. E, então, ela abrange, assim, praticamente a biologia, a área da saúde, tudo que se estuda de organismo vivo, eu digo dos eucariontes, a fisiologia está envolvida. Eu vou dar um exemplo aqui para você, coloquei alguns exemplos práticos. Um educador físico, ele precisa da fisiologia porque ele precisa compreender na atividade física a interação entre o sistema musculoesquelético e o cardiovascular. Se ele não conhecer, entender de músculo, não entender do sistema cardiovascular, ele não vai conseguir compreender o funcionamento disso e nem montar até, vamos dizer assim, a importância da atividade física para a saúde, ou uma pessoa que é um preparador físico, saber determinar um tipo de treino específico para uma pessoa que quer perder peso, quer ganhar massa muscular. Então, o educador físico precisa do conhecimento de fisiologia. A nutricionista ou o nutricionista também precisam, porque eles precisam entender da digestão, absorção de nutrientes, precisam compreender de metabolismo. E para eles compreenderem como cada um precisa, eles também precisam conhecer os sistemas. Até na psicologia, a fisiologia é importante, porque ela fornece a base para entender como o cérebro, os neurotransmissores, os hormônios do sistema nervoso influenciam em todos os processos psicológicos, como as emoções, memória, aprendizado, percepção. Então, é muito importante para um psicólogo conhecer de fisiologia. E o biólogo? É extremamente fundamental, é o estudo da vida. Tem toda a parte da ecologia, a parte de zoologia, que também tem a fisiologia animal, mas a fisiologia humana é extremamente fundamental, pois eu diria até que é a disciplina central, porque é a disciplina onde a gente estuda o que sustenta a vida e conecta conhecimentos de bioquímica que você precisa compreender, você precisa já ter uma base de bioquímica, biologia molecular, histologia, precisa ter noções de genética, e a fisiologia dá essa visão completa
dos estudos e desses mecanismos. E também para interpretar estudos científicos. Você como biólogo, nós como biólogos, temos acesso a toda a literatura científica, nós vemos aí várias questões, né, principalmente pós-pandemia, o quanto a gente percebeu a importância do conhecimento científico, de saber interpretar um texto, saber ler um texto científico, e é importante entender os estudos experimentais. E a fisiologia é conhecido como a ciência básica, o estudo básico de um cientista, de um pesquisador, de um biólogo. Bons estudos!